Olá, professoras, olá, professores, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Epistemologia da Educação Profissional. Na aula passada falamos de epistemologia, a construção e a validação do conhecimento verdadeiro. Falamos também que é possível existir uma epistemologia própria da educação profissional. E aí você pode perguntar, e educação profissional, de fato, o que é? Bom, vamos partir da palavra profissional. Profissional é o que é relativo a uma profissão. Profissão que é um ofício especializado. Então, a educação profissional nada mais é do que a educação dedicada ao aprendizado de um ofício, de uma profissão. Ou, dito em outras palavras, é a educação dedicada à formação de trabalhadores e trabalhadoras. Simples assim. Bom, mas aí alguém pode perguntar, e trabalho, Gustavo? Será que a gente também tem um conceito para trabalho? Sem dúvida nenhuma, e esse conceito talvez seja o conceito mais importante de todo o nosso curso. Trabalho. Há diversas formas de conceituar trabalho. Aqui nesse curso a gente usa uma concepção chamada de concepção ontológica do trabalho. Mais uma palavra difícil para você. Ontológico. Ontológico é aquilo que é próprio do ser, que é inerente ao ser. Então, quando a gente fala em trabalho numa concepção ontológica, estamos dizendo que o trabalho é próprio, é inerente ao ser. Que ser? O ser vivo. Mais do que o ser vivo, o ser humano. Sim, você é um ser humano. E o ser humano nasce na natureza. E ele tem uma relação muito engraçada com a natureza, porque ao mesmo tempo que a natureza fornece a vida para ele, a natureza briga contra a vida dele. A natureza oferece contradições essenciais entre o ser humano e ela. No momento que você nasce, você já começa a sentir fome, frio, calor. E se você sentir fome, é preciso correr atrás do alimento, e se não tomar cuidado, você vira o alimento. Como enfrentar essa natureza inóspita e produzir a sua própria existência? É isso que o ser humano precisa fazer. E não pode fazer sozinho, ele tem que fazer coletivamente. E essa ação do ser humano sobre a própria natureza, para produzir a própria existência, é que chamamos de trabalho. Mas como é feito esse trabalho? Imagine então o seu ser mais primitivo, o nosso antepassado, a nossa espécie, lá na caverna, precisando produzir a própria existência. Como que ela vai fazer para produzir a sua própria existência? Sim, eu sou... Nossa espécie é um Homo sapiens, é um homem que sabe. Como ele sabe, ele vai dar um jeito de sair daquela caverna e tudo vai acontecer. Não é tão simples assim, né? Pensa que esse Homo sapiens, para produzir essa existência, não basta ele pensar, ele precisa usar suas mãos, ele precisa fazer. Por isso que muitos pensadores dizem que antes de sermos definidos como Homo sapiens, o homem que pensa, ou Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, nós somos um Homo faber, o Homo que faz, o Homo que fabrica. Fabricar o quê? Imagine você estar lá de volta nessa caverna e de repente você fabrica, de repente com milhões de anos de experiência, você fabrica o fogo. E agora com o fogo você consegue afastar animal, você consegue fazer fogueira para se aquecer, você consegue cozinhar o seu alimento, você consegue forjar ferramentas. Enfim, o fogo te dá a possibilidade de agir sobre a natureza, produzindo uma segunda natureza. Uma natureza modificada segundo as suas vontades conscientes. Você está trabalhando sobre a natureza, mas você não está trabalhando de uma maneira qualquer sobre a natureza. Você está trabalhando tecnicamente sobre a natureza. O que é a técnica? Nesse caso exemplar que estamos falando, o que simboliza a técnica é o próprio fogo. O fogo que é essa possibilidade de produzir essa segunda natureza de acordo com as suas vontades conscientes. O trabalho é essa produção da existência e a técnica é a mediação para a produção dessa existência. Por favor, não confunda dizendo que a técnica é o próprio fogo. Isso seria uma concepção substantiva da técnica. A técnica não é a coisa.
não é o próprio fogo. A técnica não é um substantivo, uma coisa. A técnica é um adjetivo, é uma qualidade, é uma propriedade inerentemente humana de produzir a natureza, de chegar naquele fogo. Então, nós percebemos uma tríade aqui indissociável: ser humano, trabalho e técnica. A técnica que é o adjetivo desse trabalho, que é a produção da própria existência de acordo com as nossas vontades conscientes. Dito de uma outra forma, como Álvaro Vieira Pinto, grande pensador brasileiro, propõe, o trabalho é o exercício social da técnica. Então, professor, é isso que você se dedica, a formação para o trabalho, para a produção da existência humana segundo as nossas vontades conscientes, uma produção qualificada pela técnica, o adjetivo do trabalho. Mas trabalho é algo difícil. Trabalho cansa, trabalho fadiga o corpo. E durante toda a história humana, nós vamos presenciar essa contradição essencial. Que de um lado nós temos o trabalho numa potência boa, que produz a nossa existência, e do outro lado uma potência ruim, uma potência que nos castiga. O próprio nome trabalho vem de um instrumento de tortura, o tripalho, usado para supliciar escravos. Então o trabalho muitas vezes na história é associado ao castigo. E se é associado ao castigo, em algum momento que alguém possa não fazer esse trabalho, que ele tem alguém para explorar, para fazer o trabalho para ele, isso acontece na história humana. E isso traz uma desvalorização do trabalho. Em todas as sociedades humanas, isso se presenciou. A desvalorização do trabalho e, em consequência, a desvalorização do trabalhador. Acontece até dentro da tua casa, veja só. Não digo da sua, mas alguma você já viu acontecer com certeza. Quando a mãe, por exemplo, é dona de casa e perguntam para ela assim: você é dona de casa só ou você trabalha também? E a mãe fica louca, porque diz: como assim? Como eu não trabalho? Eu trabalho muito dentro da minha casa. E é lógico que é verdade. Quanto trabalha uma dona de casa, quantas técnicas ela tem dentro da sua casa para não queimar a comida, para lavar a roupa, para lavar a louça, para limpar a casa, para limpar o banheiro. Quantas técnicas estão envolvidas nisso? Não tem técnica nenhuma. Quem faz é a máquina. Eu tenho uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça, minha mãe joga tudo lá dentro e fica tudo pronto. Está entendendo o que é substantivar a técnica? Transformar a técnica em coisa como ela sempre existisse? Lembre-se que o trabalho é a produção dessa segunda natureza. Mas o ser humano é muito engraçado. Depois que ele produz essa segunda natureza, depois que ele tem essa natureza à disposição, ele começa a encarar como se aquilo sempre tivesse existido, como se esse computador sempre tivesse existido, como se a minha roupa viesse parar no meu armário direto. Ela dobra-se sozinha e ela vem, ela fica aqui dentro. E desvalorizamos o trabalhador, a trabalhadora que faz aquele trabalho técnico. E o que isso afeta a nossa educação profissional? Em tudo. Se você tem preconceito com o trabalho, com os trabalhadores, você também vai ter preconceito com a formação para o trabalho, para a formação dos trabalhadores. Vamos até acreditar que a formação profissional é uma formação menor do que as outras formações que são nobres. Às vezes, até dentro da educação profissional, a gente vê professores da educação profissional dizendo o seguinte: nós não podemos ter só a formação técnica, nós também temos que ter formação humana. Como assim, professor? Como assim, professora? O que é técnica? Se não é essa nossa característica ontológica própria do nosso ser, que nos faz trabalhar sobre a natureza, que produz a nossa própria existência. A técnica é essencialmente humana. Toda formação técnica é uma formação humana, essencialmente. Mas as pessoas muitas vezes têm aquela imagem do trabalhador explorado, trabalhando sem técnica, a imagem do Charlie Chaplin em tempos modernos, sabe? Apertando o parafuso.
Então, muitas vezes as pessoas acham, o curso técnico é aquilo ali, é um curso, muitas vezes, que é só de apertador de parafuso. Ah, lógico, ficaremos 4 anos apertando parafuso. No primeiro ano, vamos apertar parafusos pequenos. No segundo ano, parafusos médios. No terceiro ano, parafusos grandes. E no quarto ano, nós vamos ficar apertando parafusos muito grandes. Todos os tipos de parafusos serão apertados aqui. Óbvio que não, professor. A formação técnica vai muito além disso. Pensa assim, eu vou dar um exemplo. Eu sou da área de elétrica, fiz técnico em eletrônica, engenharia elétrica. Quantas dimensões estão envolvidas no trabalho dessa técnica? Há uma dimensão, obviamente, produtiva. A gente precisa produzir coisas na eletrônica, produzir esse celular, produzir esse computador, produzir as usinas hidrelétricas, é produtivo. Há uma dimensão econômica, leva à produção da economia e também do mercado de trabalho, porque existe, obviamente, um mercado de trabalho. Eu posso me empregar, eu posso receber um salário a partir disso. Mas há outras preocupações que estão dentro do meu trabalho, do meu agir sobre o mundo. Veja só, eu posso ter a preocupação, devo ter a preocupação ambiental quando eu vou fazer uma usina. Será que a gente vai fazer uma usina hidrelétrica que a gente vai ter que inundar a área? Ou vou fazer uma usina eólica? Vamos usar biogás? Vamos usar petróleo? Que tipo de energia a gente vai usar? Isso não envolve uma questão de meio ambiente? Não envolve uma questão ética? Será que eu vou inundar a área? Será que tem população? Será que tem animais que vão morrer nisso? As dimensões que estão envolvidas. Envolve também dimensões estéticas, um trabalho técnico bem feito. Imagine um eletricista vai na sua casa e faz um trabalho que passa o fio de tudo que é jeito. Você fica com medo de tomar banho, tem uma dimensão de segurança, porque esse chuveiro pode explodir na tua cabeça e te colocar em risco. Então, o trabalho técnico, a educação profissional, ela não é menor. A educação profissional não é uma educação que deriva e simplesmente aplica a ciência. Não, a educação profissional é a educação do trabalho, essa educação que nos humaniza, essa educação própria do ser humano, dessa nossa propriedade de agir sobre a natureza segundo as nossas vontades conscientes. Antes de ser uma filha da ciência, a técnica é, antes de tudo, a mãe de todas as ciências, a mãe de todo o nosso conhecimento. E aí você pode ainda me perguntar, tudo bem, Gustavo, e tecnologia? Bom, agora você já sabe o que é epistemologia, você já sabe o que é técnica, então você está pronto para entender o que é tecnologia. Mas essa tarefa eu vou deixar para o meu amigo Olivier na aula 3. Até lá!